Bom, gente, já está aqui do outro lado da tela para dar início a essa edição de hoje, edição importante, repercutindo muito essa prisão do Bolsonaro no último sábado. Eu vou cumprimentar para conversar conosco o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Osório. Professor Luiz Felipe, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Professor, quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente estava pensando em tratar aqui de uma série de temas no nosso programa de hoje que vão ter que ficar um pouquinho de lado diante dessa notícia importantíssima que surgiu no último sábado, pegou todo mundo de surpresa, como eu citei aqui, que foi a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, por dois motivos principais. Primeiro, por uma vigília que foi convocada pelo Flávio Bolsonaro para a porta da casa do ex-capitão, do ex-presidente lá em Brasília. Agora que estamos às vésperas do trânsito em julgado do processo dele, ao que tudo indica, já essa semana a gente deve ter a definição a respeito daquele processo em que ele foi condenado por tentativa de golpe, já deve começar a cumprir a pena propriamente ao longo dos próximos dias, e o Flávio Bolsonaro convocou lá uma vigília que a Polícia Federal entendeu como uma tentativa de facilitação de uma eventual fuga do ex-presidente, provocar ali um tumulto na porta da casa do Bolsonaro quando eventualmente tivesse se cumprido o mandado de prisão contra ele. A Polícia Federal alegou isso para pedir a prisão do Bolsonaro, mas também, e talvez esse seja o principal motivo, essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica por parte do ex-presidente. A gente vai falar muito, inclusive, daqui a pouquinho, na entrevista que a gente vai fazer com o Damasceno. O fato, o Luiz Felipe, é que essa situação, essa prisão preventiva do Bolsonaro, um pouco antes dele começar a cumprir a pena por tentativa de golpe, complica demais a vida do ex-capitão, afeta demais, obviamente, não só esse discurso feito pela defesa dele, pedindo a prisão domiciliar do Bolsonaro, mas também o capital político dele, uma figura que se mostra extremamente vulnerável diante do que a gente tem colocado. Eu queria uma análise preliminar tua, Luiz Felipe, a respeito dessa situação, dos efeitos políticos que essa prisão do Jair Bolsonaro pode produzir. Como é que você avalia essa decisão do Alexandre de Moraes? Enfim, fazer um resumo de tudo que a gente teve, do que a gente viu de sábado para cá. Bom, Anderson, final de semana foi agitado, né? Muitos celebrando, muitos lamentando. O que ninguém pode reclamar é que eventualmente possa ter morrido de tédio, né? Foi bem agitado. Mas, de toda forma, a análise política, né, ela precisa estar pautada numa devida frieza, para a gente poder também, né, discutir, debater aí as nuances políticas do caso. Nem tudo está no campo do visível, está colocado de maneira explícita, né, de forma que a gente possa fazer uma análise 100% precisa e segura, mas há elementos dentro da teoria e da história que nos permitem aí desembolar um pouco esses fios e ter alguma clareza, né, em meio a esse horizonte tão turvo como é o da política brasileira. E sempre, claro, relacionando esses aspectos da política nacional ao internacional, ao âmbito internacional. Então, para a gente começar, Anderson, para falar um pouco desse fenômeno político Bolsonaro, né, as implicações de todo um processo que se arrasta já há algum tempo e que já teve, né, a sua sentença de prisão decretada, porém ainda não o trânsito em julgado, que está em vias de acontecer, mas antes do trânsito em julgado vem a antecipação da prisão com essa medida de sábado de manhã. Isso, de alguma maneira, vai coroando, né, todo esse processo que correu em torno da figura do ex-presidente. E acho que para a gente poder resgatar e entender, é sempre bom apelar para a história, né? É sempre bom entender um pouco qual é o contexto político do Brasil. Para isso, Anderson, eu vou me valer aqui, vou fazer uma pequena digressão, só para que a gente possa situar os nossos ouvintes aqui nesse panorama político, nesse xadrez político do Brasil. E aí eu acho que é fundamental a gente entender o que é o Brasil no pós, que a gente chama, né, de redemocratização, pós-ditadura militar, que vem aí na Ordem Constitucional de 1988. Nessa Ordem Constitucional de 88, a despeito do seu início bem conturbado,
ela, de alguma maneira, foi se estabilizando, né, em meio a uma gestão do neoliberalismo, uma gestão mais à direita e uma gestão mais à esquerda. E a gestão mais à esquerda do neoliberalismo, ou seja, de uma maneira mais social, de uma maneira que obtivesse ganhos importantes dentro das margens de manobra que se foi dado ao âmbito nacional, quem foi se cristalizando aí foi uma disputa, né, entre dois partidos políticos importantes, oriundos, né, desse espólio da ditadura militar. Foi o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. O PSDB ficou nos seus primeiros 8 anos no governo Fernando Henrique. Foi um governo catastrófico em muitos sentidos, mudou consideravelmente a própria Constituição de 88, né, o governo eleito por um documento recém-aprovado, que atacou diretamente os direitos e garantias que estavam na Constituição de 88, e depois vieram os 4 governos do Partido dos Trabalhadores. Esses 4 governos, essas 4 vitórias eleitorais consecutivas, né, de alguma maneira foram colocando a direita, e principalmente uma direita mais tradicional ainda, né, herdeira do bipartidarismo da ditadura militar, foi colocando essa direita contra a parede, né, e sem muita opção de saída. Afinal de contas, dentro desse bipartidarismo, outros partidos pequenos foram ficando, de alguma maneira, eclipsados. E esse bipartidarismo ele é rompido, né, por iniciativa, inclusive, do próprio PSDB, que, em meio à sua 4ª derrota, né, inicia um processo que eles vão chamar de impeachment, mas um processo que golpeia, que derruba do poder a então presidenta eleita Dilma Rousseff. Esse golpe de 2016, a despeito de não ter gerado uma nova ordem constitucional, ele é um golpe que gerou efeitos políticos importantes, né, para o cenário, para a gente entender o cenário atual. Ou seja, 2016, afinal de contas, né, não está tão distante assim, são 9 anos aí. Porém, desses 9 anos, muita coisa mudou. E mudou em que sentido, né? O PSDB ele sai da dianteira, da liderança, da locomotiva da direita no Brasil e deixa esse espaço aberto, enquanto que o PT, a despeito dos ataques, de tudo que sofreu nesse meio tempo, conseguiu se manter aí como hegemônico dentro da esquerda brasileira. E dentro da direita começa, né, uma briga fratricida para ver quem que vai pegar esse espólio. E as eleições de 2018 são muito emblemáticas nesse sentido. Há uma pulverização de candidatos da direita, inclusive o favorito deles, Geraldo Alckmin, sai de lá combalido com apenas 8% dos votos, e em meio a esse vácuo, né, quem ganha força era o então deputado federal de nicho, né, de que tinha um teto de votação até relativamente baixo, mas que permitia com que ele tivesse mandatos consecutivos já há bastante tempo no parlamento, nada muito diferente de outras figuras aí da política nacional que tem um âmbito limitado ao regional, mas essa figura, de repente, ganha toda uma potencialidade e canaliza para si já uma insatisfação popular que já vinha adormecida, que já vinha, de alguma maneira, latente, tentando acordar, né, tentando se despertar já de bastante tempo, que é a insatisfação popular com o neoliberalismo. Isso tudo vai se canalizando com um discurso contra os costumes, contra os avanços minimamente liberais. Esse discurso se canaliza nessa figura do Bolsonaro, que faz com que ele tenha essa votação expressiva e que ele consiga, de alguma maneira, se colocar dentro dessa arena como um político de base social, que traz consigo não apenas aquele espólio da velha extrema-direita, que a música já dizia, né, colocava bomba em banca de jornal, dentre outras coisas, ou seja, aquele pessoal que queria o retorno da ditadura militar, ou que estava insatisfeito, né, com a transição lenta, gradual e segura, que queria a volta, não da ditadura exatamente, mas da parte mais dura, né, da ditadura, da parte mais violenta e tal. E, de alguma maneira, esse pessoal se junta a um vasto apoio popular, ele consegue aí 2/3 do eleitorado a ponto de se consolidar. Agora, é um governo que, ao mesmo tempo, por ter uma base social, é um governo que não consegue ter o controle total da burguesia nacional e internacional. A despeito de ter emplacado o ministro da Economia, né, o ministro da Fazenda da época, o Paulo Guedes,
o governo não foi tão neoliberalizante como se gostaria, né? A gente pode pegar um exemplo aí do próprio Milei hoje na Argentina. O governo Bolsonaro é relativamente diferente, relativamente distinto. Isso no léxico da burguesia significa que ele não privatizou o suficiente, né, e não, de alguma maneira, privatizou o Estado, né, não transferiu competências do Estado para o particular, para o privado. Então, acontece no meio do mandato dele um racha, né, uma certa disputa entre a própria direita, e que faz com que o Bolsonaro perca apoio e parte dessa direita migre para uma frente ampla, né, e, de alguma maneira, tente resgatar o candidato da esquerda, o presidente Lula, tira o Lula da cadeia, traz o Lula de volta ao palanque político, porque era o único com base social também suficiente para disputar, né, pau a pau com o Bolsonaro, e as eleições de 2022 foram exatamente isso. Foram eleições muito duras, muito disputadas, né, a despeito aí das previsões eleitorais para o primeiro turno, por exemplo. Eu lembro que o segundo turno inteiro foi um momento de muita tensão e uma expectativa, inclusive, de virada do resultado eleitoral. Afinal de contas, o Lula não ficou à frente com a margem que se esperava. Mas não, o Lula acabou ganhando, acabou sacramentando, contou com apoio decisivo, né, de parte da direita, inclusive incorporando certos elementos da direita no seu governo. Vide aí o vice-presidente da República, vide aí outros importantes políticos que estão no governo, como a Simone Tebet, né, dentre outros. Mas o fato é que essa frente ampla, né, ela vai mostrando as suas contradições e vai mostrando também que a vitória eleitoral ela não tem o condão por si só de destituir ou de reverter o golpe de 2016. O que eu quero dizer com isso? O golpe de 2016, além de ter acabado com esse bipartidarismo, né, o que o próprio Milton Rick chama de consenso petucano, apesar de ter acabado com esse bipartidarismo e outros partidos terem entrado à baila para a disputa junto com o PT, ele também fez uma mudança importante. Ele, de alguma maneira, transferiu o orçamento público, que antes ficava muito concentrado no executivo, também para o legislativo, o que hoje se dá a questão das emendas parlamentares. Além disso, privatizou áreas importantíssimas para a economia nacional, né, como a privatização da BR Distribuidora, como a privatização da Eletrobras, né, como a reforma trabalhista feita no governo Temer e a previdenciária no governo Bolsonaro. Então, ou seja, foram muitas mudanças que, de maneira grosseira, que falando de maneira geral, o que elas fizeram? Elas retiraram do Estado uma certa capacidade, ou pouca capacidade que lhe resta ainda, de ingerência na economia, né? De alguma maneira privatizando certas áreas importantes da nossa economia, o que gera uma série de efeitos, como, por exemplo, a dificuldade no controle do preço dos alimentos, né? Uma certa inflação, uma certa situação que vai, de alguma maneira, gerando ainda mais dificuldade para o povo, ainda mais dificuldade para um desenvolvimento nacional minimamente sustentável. Então, dentro desse cenário de muitas contradições, a gente percebe como que esse terceiro governo Lula é um governo muito recuado, é um governo muito pressionado, é um governo que entra cada vez mais, não só na retórica, mas também na prática, de uma composição com os próprios golpistas de 2016, confundindo o público em geral. Fica parecendo, inclusive, que não houve golpe em 2016. Eles abraçam aquela mão que lhes bateu. Então, ou seja, a coisa vai ficando difícil para uma análise mais clara, né? Dado que o próprio partido, ao invés de politizar as questões, o próprio Partido dos Trabalhadores ele acaba misturando, embaralhando as questões na cabeça das pessoas. E aí, claro, próximas eleições de 2026, considerando que foi um mandato muito recuado, começam também as disputas eleitorais para ver quem vai emplacar o próximo candidato. E aí, me parece, né, a minha leitura, claro que o Damasceno vai comentar os aspectos jurídicos, aí, mais especificamente do caso, mas me parece que, de alguma maneira,
houve ali um consenso entre certos setores, certas frações da burguesia nacional e internacional, de que o Bolsonaro tinha que ficar fora dessa corrida eleitoral de 2016. E, para isso, houve todo aí um revestimento jurídico que foi apontando para a sua condenação e a sua inabilitação eleitoral, ou seja, a tentativa de deslocar essa figura, de retirar essa figura do palanque político pelo direito, né, e não pelo debate político, não pelas urnas, e não pelo debate franco político, né? O que, de alguma maneira, me coloca uma certa dúvida se, de fato, a despeito da figura do Bolsonaro ficar de fora, se o eleitorado dele não vai ser representado, não vai ser expresso por outras figuras. De toda maneira, né, o que me parece que está em jogo é uma disputa eleitoral na qual o candidato da esquerda parece cada vez mais evidente, o presidente Lula, para sua reeleição, na qual o Bolsonaro e boa parte do seu eleitorado tenta ser capturado por aquilo que a gente vai chamar de terceira via. A gente não sabe ainda quem é exatamente, mas que se busca gestar a todo momento. Luiz, eu queria aproveitar essa tua resposta e te questionar a respeito do seguinte: esse processo que o Bolsonaro enfrenta hoje, consideradas as suas diferenças e semelhanças, ele de alguma forma se coloca no mesmo sentido daquilo que a gente teve com o Lula lá em 2018, quando ele foi preso, retirado da disputa política a partir de uma decisão judicial. Bolsonaro, da mesma forma, hoje deixa a disputa por conta dessa condenação que ele teve, agora afora essa prisão que se deu por um outro motivo, mas Bolsonaro está condenado, está inabilitado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não pode disputar as eleições no ano que vem. Isso, de alguma forma, se assemelha com aquele processo que a gente teve com Lula lá em 2018, sempre ressaltando aqui, as diferenças são colocadas. O Bolsonaro cometeu inúmeros crimes, não há dúvidas em relação a isso. Aliás, o principal crime que o Bolsonaro cometeu ainda não foi julgado, que são as mais de 700 mil mortes durante a pandemia. É bom deixar isso claro, ressaltar isso. Mas, enfim, de toda forma, politicamente falando, esse processo que se dá hoje em relação ao Bolsonaro tem alguma semelhança com aquilo que se deu lá em 2018? O Bolsonaro hoje, assim como Lula, é uma figura que deve ficar fora da disputa política a partir desse consenso que se cria entre a justiça e a política? Sim, me parece que sim. Há muita semelhança entre os dois casos, nesse sentido político da coisa, né? Sim, assim. Inclusive, isso é um aspecto importante para a gente entender e discutir, né? Claro que as questões técnicas do direito, elas são relevantes e elas demandam toda uma consideração. Mas é importante ver, né, que há toda uma construção política, né, nos dois casos, inclusive, por trás das filigranas jurídicas, né? Há todo um clima, inclusive na imprensa, nos meios de comunicação, né, que de alguma maneira vão se alastrando entre as pessoas e vão criando um certo consenso pela condenação. O que talvez seja, a gente possa colocar alguma diferença, seja aí no tratamento, né? O tratamento contra o presidente Lula é bem mais raivoso, é bem mais de um punitivismo extremo, enquanto que no presidente Bolsonaro há, de alguma maneira, uma certa contemporização, né? As coisas são feitas de uma maneira muito mais delicada, muito mais cuidadosa, né? Mas, ao fim e ao cabo, né, me parece aí que são os dois, né, processos que, de alguma maneira, estão mirando objetivos que extrapolam, né, aqueles meramente do direito e que levam a debates políticos, né? Afinal de contas, até porque o timing deles, né, o tempo em que eles vão ocorrendo, é um tempo também que se confunde muito com a corrida eleitoral, né? Então, nesse sentido, há muita semelhança. E aquilo, né? É interessante ver que a denúncia da Lava Jato, feita por muito tempo, por muitas pessoas importantes, hoje, de alguma maneira, acaba ficando um pouco perdida, né? E é aquilo, né, Anderson? Independentemente da figura que está sendo julgada, né, cabe a nós, aí dentro daquilo que é dado pelo direito enquanto forma jurídica do capitalismo, prezar, né, por aquilo que é o seu âmago, né? A imparcialidade e uma certa, né, racionalidade. Se a gente também começar a entender que o direito é um instrumento a ser utilizado conforme o nosso bel prazer, conforme a nossa conveniência política, a gente pode acabar sendo devorado por ele mesmo. Então, há que se ter aí uma certa parcimônia, né, uma certa
frieza para a análise das filigranas jurídicas. E é aquilo que você falou, cada crime, né, ele é julgado de uma maneira específica, né, cada fato criminoso. Então também não adianta a gente tentar falar, não, ele vai ser condenado pelo conjunto da obra, né? Ele tem que ser analisado por aquilo que for apontado como crime, né? E não pela postura política, pelo conjunto da obra, o que quer que seja, né? Isso é muito perigoso, sobretudo nos termos, né, das garantias dos direitos democráticos de toda a população, né? Afinal de contas, é importante entender que esses direitos democráticos, eles são conquistas à base de muito sangue e muita luta, né? A ascensão da burguesia para o poder político. Então, também não dá para simplesmente sair rifando direitos e garantias individuais em nome de um certo combate ao fascismo, sob pena daqui a pouco o fascismo se voltar contra nós. Então, a gente tem que ter muita parcimônia, afinal de contas, não apenas o direito, é uma forma política do capitalismo, mas o Estado também. É uma forma, né, o direito é uma forma jurídica do capitalismo, mas o Estado é uma forma política do capitalismo. Sim. Então, a gente também tem que ter uma certa medida, porque por mais que seja um partido de esquerda que esteja no governo, né, não significa necessariamente que ele comande diretamente todas as estruturas do Estado, principalmente o aparelho persecutório. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Luiz, eu queria falar um pouco mais sobre os efeitos políticos dessa prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Você citou alguma coisa ali na tua primeira resposta, mas eu queria aprofundar isso, porque, pelo menos na minha avaliação, Bolsonaro perde bastante capital político diante de uma situação como essa, onde ele tenta violar a tornozeleira eletrônica e depois faz ali discursos diversos, né? Primeiro diz que tinha curiosidade para saber como era a tornozeleira, depois ele muda o discurso, diz que teve um surto psicótico, enfim. Aliás, foi a versão que ficou por parte da defesa do ex-presidente quando enviou lá as alegações para o ministro Alexandre de Moraes no dia de ontem a respeito dessa tentativa de violação da tornozeleira com um ferro de solda. Como entender esses efeitos políticos para o bolsonarismo? Essa base que o Bolsonaro tem, ela pode, de alguma forma, passar para uma outra figura, para um outro personagem que encampe os interesses dessa extrema-direita? E outra, aquele discurso de perseguição que sempre foi feito pela turma do Bolsonaro, ele ainda cabe, depois do próprio ex-presidente admitir que tentou violar a tornozeleira eletrônica? Como é que você avalia esses efeitos políticos e esse discurso de perseguição da extrema-direita? A prisão de agora, né, de sábado, ela está muito focada aí na manipulação, na suposta, né, manipulação da tornozeleira eletrônica por ele. E o debate político é um pouco mais amplo que isso, né? Independentemente do motivo, né, que foi dada a prisão, todo o contexto, né, já anunciava para esse caminho, né? Ou seja, se não fosse por esse fato específico aí de sábado, seria de alguma maneira ao fim do processo aí com trânsito em julgado. Então, né, para muitos, né, para quem entende também as nuances do processo, a prisão era iminente. Então, não me parecia assim, ainda que tivesse pegado muita gente de surpresa, né? Porque é isso, ex-presidente preso sempre é notícia, mas é uma prisão já de alguma maneira anunciada com a condenação lá pelo STF, né? De alguma maneira isso já era esperado. Agora, você tocou num ponto importante, Anderson. O Bolsonaro, o bolsonarismo, ele está muito em torno da figura do Bolsonaro. É, de fato, um desafio, né, para saber se alguém tem condição de assumir esse espólio político dele, né? E, bom, muitos se têm aventado, muitos se têm levantado, e me parece, pelo menos nesse momento, né, não estou por dentro aí das particularidades que estão sendo conversadas dentro dos partidos e tal, mas me parece que está havendo, né, um movimento de forçação de barra para que se tente, de alguma maneira, reverter essa inabilitação dele para a corrida eleitoral, né? Não à toa, o tarifaço, como veio para o Brasil, o tarifaço não foi uma exclusividade do Brasil, mas ele veio com uma pressão específica, né, sobre o nosso judiciário, né, e, de alguma maneira, também sobre o nosso parlamento, principalmente. Que foi a questão do tarifaço, uma retaliação à condenação do Bolsonaro, articulada lá, aparentemente, pelo filho
o Eduardo. E isso foi uma maneira de pressão que mostra, né, uma maneira de pressão nos órgãos, nos poderes políticos brasileiros, e uma maneira que mostra de alguma maneira também uma última tentativa, né, tentativa de reabilitação dele por fora, pelo âmbito externo, o que com o tempo não se mostrou exatamente efetiva, né? Se criou aqui no Brasil, inclusive dentro da própria base bolsonarista no Congresso, uma certa ojeriza, uma certa repulsa a essa atitude, né, que foi muito bem vocalizada aí pelos grandes expoentes políticos aí do bolsonarismo no Congresso, né, que criticaram e rechaçaram a postura do filho dele nos Estados Unidos. Foi mal recebido isso internamente, mas poderia ter gerado efeitos importantes, né, porque é uma pressão sobre o empresariado, é uma pressão sobre os políticos, né, e acabou, pelo menos por agora, inclusive com a reversão atual do tarifaço, né, a reversão parcial, houve aí, de alguma maneira, um retrocesso nisso. Me parece que o consenso está caminhando, de fato, para a sua inabilitação. É isso. Como você muito bem colocou, a prisão do Bolsonaro estava em vias de acontecer por conta do trânsito em julgado. O processo dele deve se dar ao longo dos próximos dias, diante dessa condenação por tentativa de golpe de Estado, condenação a 27 anos e 6 meses de prisão. Ô Luiz, para a gente fechar aqui o pacote Bolsonaro, como é que a esquerda deve aproveitar essa situação, deve atuar politicamente para se aproveitar desse episódio, dessa prisão preventiva do Jair Bolsonaro a partir da tentativa dele violar a tornozeleira eletrônica? Como é que você vê o nosso campo atuando no sentido de se aproveitar politicamente? Estamos aí às vésperas de ano eleitoral, menos de um ano para as eleições presidenciais. Como é que o nosso campo deve atuar nesse sentido, de aproveitar essa situação criada pelo Jair Bolsonaro para chegar ao eleitorado do ex-capitão, eventualmente, enfim, você vê algum tipo de estratégia que possa ser adotada para a gente conseguir avançar no campo político? Bom, essa pergunta é boa, né? E a única coisa que eu diria aqui nesse ponto é para a esquerda que, de alguma maneira, se saiu relativamente bem dessa história, né? Ainda que tenha cedido muita coisa na negociação com o Trump, né? Que tenha se colocado numa postura até certo ponto de uma negociação muito camarada, né, com os Estados Unidos, para que também, né, esse tarifaço pudesse ser revertido. Mas o importante aí é entender uma coisa, que a esquerda não pode ser tragada pela frente ampla, ou seja, ela tem que tomar muito cuidado para não ser utilizada como trampolim para determinadas frações da direita chegarem à corrida eleitoral e arrebatarem esse espólio do bolsonarismo. Isso é importante, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso é uma estratégia que já foi amplamente utilizada em outros países, né? Cito aqui a França. Nós mesmos já discutimos muito aqui a situação da França no faixa livre, e o Macron, ele é o candidato do não, né? Ele é o candidato da direita, apoiada pelas frações da grande burguesia internacional, da grande burguesia financeira. E ele é o candidato do não, né? Ele foi eleito 2 vezes presidente na França, foi eleito e reeleito, sempre como menos pior, né? E nas eleições, normalmente, do que ele se vale? Ele instaura o medo contra o fascismo, né, isolando a Marine Le Pen, e traz para si, né, como único candidato viável da social-democracia, as esquerdas, de alguma maneira, as esquerdas mais progressistas. Só que quando ele ganha, ele simplesmente alija as esquerdas, não compõe com elas, né, retira de cargos importantes e, inclusive, se alia à extrema-direita e continua fazendo o jogo dos banqueiros, né, só se valendo apenas do capital político da esquerda. Isso é algo para se evitar, né? Uma coisa importante dentro dessa disputa do Bolsonaro é saber que você fez uma pergunta boa que a sua anterior. É possível alguém, né, desse lado da dita extrema-direita, né, capitalizar esse espólio? É difícil, porque esse eleitorado está muito concentrado na figura dele, né, independentemente se seria o filho, a esposa ou alguém mais próximo. É difícil haver essa transferência de votos, né? O que aconteceu, por exemplo, entre Lula e Dilma
é bem difícil de acontecer. O próprio Fernando Haddad que o diga, né? Foi difícil fazer essa transferência para o Haddad. Então, existe todo esse temor de que a terceira via chegue correndo, em uma velocidade acelerada, ultrapasse a esquerda e arrebate todo esse espólio aí e acabe deixando a esquerda para trás, né? Ou seja, é importante não ser utilizado de trampolim, como vem acontecendo em outros países por aí. A dúvida fica se há possibilidade de surgimento dessa terceira via. Eu acho pouco provável diante do que a gente tem visto, né? Eu acho que, acima de tudo, esse espólio do bolsonarismo pode ser abarcado justamente, talvez, pelo próprio Tarcísio de Freitas, ele que diz que não vai ser candidato à presidência no ano que vem, ainda mais agora com essa situação envolvendo o Bolsonaro, ele perdendo capital político. Eu acho possível do Tarcísio de Freitas ele tentar, de alguma forma, se colocar como uma figura moderada para ter uma vitória eleitoral no ano que vem. A gente sabe muito bem que o Tarcísio de Freitas nada mais é do que um filhote do bolsonarismo, mas eu não duvido que ele tente se colocar como essa figura mais moderada, justamente para abarcar, inclusive, votos do centro, dessa direita que não tem sangue nas mãos, que é a direita neoliberal aqui no nosso país. Boa parte dela está hoje aliada ao governo do presidente Lula. Ô, Luiz, já vamos entrar na pauta internacional, que a gente tem alguns temas para tratar. Aliás, antes disso, o presidente Lula, ainda a respeito dessa situação do Bolsonaro, o Lula avaliou que a prisão do ex-presidente não afeta a relação dele, do Brasil, com Donald Trump. Abre aspas, eu não faço comentários sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, teve todo o direito à presunção de inocência, foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento. Fecha aspas, disse o Lula, que continuou. Então a Justiça decidiu, está decidido. Ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Concluiu aí o presidente. O Donald Trump, falando sobre essa prisão do Bolsonaro, disse que era uma pena ele ter sido preso, né? E o Lula também falou a respeito disso. Abre aspas, Trump tem que saber que somos um país soberano, que a gente decide. O que a gente decide, aqui está decidido. Fecha aspas aí, palavras do Lula. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou essa decisão do Alexandre de Moraes. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, afirmou que o ministro traz vergonha e descrédito ao Brasil. Ô Luiz, você vê alguma possibilidade de retrocesso nesse diálogo entre Brasil e Estados Unidos diante, por conta do tarifaço, de determinadas outras situações, diante dessa prisão do Jair Bolsonaro? Como é que você vê o aspecto político nacional colocado nessa negociação, essa condenação do Bolsonaro colocada no diálogo entre o Lula e o Donald Trump? Uma boa pergunta. Possibilidade de intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos na América Latina sempre há, né? Isso paira o tempo inteiro sobre as nossas cabeças. E, o tarifaço foi uma maneira muito, até certo ponto, indireta, né, de intervenção, ou de forma de pressão, né, internamente aqui dentro. E a condenação de presidentes da República, de ex-presidentes da República, é uma prática que também não é exclusiva do Brasil, né, que vem acontecendo com grande frequência também em outros países, né, e também aqui no Brasil em âmbitos até regionais, né, estaduais, entre outros. Isso, de alguma maneira, a despeito, né, das nuances de cada processo, isso, de alguma maneira, configura uma certa despolitização da sociedade, ou uma tentativa de despolitização. Afinal de contas, né, nesse caso específico aqui dos presidentes do Brasil, tanto Lula quanto Bolsonaro, como de alguma maneira se polarizam, né, se digladiam aí em polos opostos, acabam levando a coisa para um discurso de que nenhum dos dois presta, né, os dois já são condenados e coisa que o valha. Esse debate é um debate de superfície, né, um debate muito raso e que não ajuda muito. Agora, é uma maneira não apenas de despolitizar, mas também de abrir campo, né, para candidatos que venham com esse discurso do novo, da moralidade, né, de combate à corrupção. E agora que no Brasil, mas não só no Brasil, né, agora o que está em voga em âmbito internacional é o combate ao crime organizado. Né? Afinal de contas, toda a mobilização atual que está acontecendo no Caribe, né, e colocando a Venezuela contra a parede, é justificada pelo combate aí aos grandes
grupos, né, criminosos, os grupos organizados que vão colocando, impondo medo à população, e vem aí o grande irmão estadunidense se colocar como alguém que vai ajudar, né, a libertar os países da América do Sul desse grande mal. E a gente percebe, Anderson, que todos esses elementos, apesar de aparentemente distantes, estão muito conectados. Né? Você disse muito bem, o espólio do bolsonarismo pode não necessariamente desaguar no Tarcísio, né? Afinal de contas, eu tenho até minhas certas dúvidas se o Tarcísio de fato é um bolsonarista ou se ele é muito mais dessa direita tradicional que, de alguma maneira, se aproveitou do Bolsonaro enquanto foi interessante, mas agora, que não está tão interessante assim, vai se descolando levemente, sem grandes rupturas. Mas o Tarcísio não é o único candidato aí. Como as cartas estão muito embaralhadas, outros candidatos, como o próprio Cláudio Castro e outros que estão aí no jogo, podem aparecer como salvadores da pátria. A despeito das eleições serem em outubro do ano que vem, faltar um pouco menos de um ano, muita coisa pode acontecer até lá. Então, não nos esqueçamos aí dos vários salvadores da pátria que já apareceram aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo notório disso, né? Então, é muito bom a gente ficar de olho, porque tudo isso está conectado, né? Trump combate aos grupos criminosos, os grandes grupos criminosos, inclusive já há certas notícias aí de que grupos venezuelanos se infiltram no Brasil, né? Então, é sempre bom ficar atento, porque essas possibilidades não estão tão distantes quanto parece. Luiz, eu queria seguir aqui, aproveitar que a gente citou essa situação envolvendo o Brasil e os Estados Unidos diante do Bolsonaro, queria analisar essa derrubada do tarifaço por parte do Donald Trump, porque o presidente dos Estados Unidos assinou um decreto na quinta-feira suspendendo as tarifas de 40% anunciadas no mês de abril sobre diversos produtos agrícolas importados do Brasil. A suspensão das tarifas é retroativa e vale para mercadorias que chegaram aos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro. Nessa data, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o secretário de Estado estadunidense, o Marco Rubio, se reuniram lá em Washington para mais uma rodada de negociação dessas tarifas. Entre os 238 produtos que se somaram àquela lista de exceções estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos lá atrás, estão café, diversos cortes de carne bovina, açaí, tomate, manga, banana, cacau, enfim, uma série de outros. Muita gente tem avaliado que essa é uma vitória, Luiz, da diplomacia brasileira nessa negociação aberta com o Trump. Mas a gente sabe muito bem que houve efeitos inflacionários importantes nos Estados Unidos por conta desse tarifaço. Isso afeta diretamente a percepção dos eleitores estadunidenses sobre o Donald Trump, não dá para negar isso. Eu queria uma análise tua. Você concorda com essa ideia que está sendo levantada de que é, acima de tudo, uma vitória do Lula por conta da negociação que ele abriu com o Donald Trump? Enfim, o que é que motivou propriamente essa decisão do presidente dos Estados Unidos em derrubar o tarifaço para toda essa lista de produtos? Bom, como o tarifaço é um ato unilateral, vou falar um pouco dos motivos internos dos Estados Unidos e motivos externos, né? O governo Trump é um governo que não é hegemônico dentro do seu próprio aparato de Estado. Então, ele é um governo também muito conflagrado, muito disputado internamente. Então, apesar do discurso do Trump ser sempre muito impositivo, né, ele não tem essa força política correspondente, tanto que muitas medidas que ele toma, ele tem que acabar voltando atrás, né? Ou seja, ele anda muito numa linha tênue e arriscada de ficar esticando a corda o tempo inteiro nas negociações. Dado o cenário americano, né, o tarifaço foi uma maneira dele tentar se impor, né, e sair um pouco das cordas, como ele esteve colocado durante todo o seu primeiro mandato, e agora, ainda que tenha voltado um pouco mais fortalecido, mas também ficou em muitos aspectos, em muitos pontos importantes, nas cordas também. Então, uma tentativa de sair das cordas é tentar renegociar com o mundo todo, né, as tarifas e as condições. Não que isso gerasse grandes efeitos imediatos, mas, de alguma maneira, gera uma sensação de que ele está renegociando em termos mais vantajosos para os Estados Unidos, ou seja, de alguma maneira, um certo retorno, né, um certo nacionalismo. Isso, no plano de vista da retórica, do discurso, isso tem uma importância. Agora, na prática, cabe entender o seguinte:
isso é uma tentativa de reterritorializar o eixo da acumulação dos Estados Unidos. Só que o nosso tempo é o tempo da desterritorialização, ou seja, as economias nacionais elas estão relativamente abertas e dependem, em muitos aspectos, de produtos importados, né, que são produzidos de maneira mais barata fora do que se tentasse produzi-los internamente. Então, o que acontece? Porque você falou muito bem, quando ele impõe o tarifaço e o tarifaço entra em prática, isso gera um curto-circuito, pelo menos no médio prazo. Isso vai gerar até que os Estados Unidos possam, eventualmente, né, se for o caso, vir a produzir esses produtos internamente. Então, você estava acostumado com um determinado produto, de repente, o preço dele vai aumentar pela carência dele no mercado, a inflação vai subir também. E aí, claro, a inflação subindo, o governo fica ainda mais contra a parede. Então, nesse ponto também, ele foi, de alguma maneira, obrigado a ceder, né, a voltar atrás com o tarifaço. Agora, na negociação, ceder até certo ponto, né, porque na política é possível obter ganhos, às vezes, em derrotas aparentes, né? Não foi exatamente uma cessão. Ele, do ponto de vista externo, ele renegociou com o Brasil em termos, inclusive, que o Brasil cedeu também em alguns aspectos, né? Todo esse debate em torno das terras raras, né? E a possibilidade da criação de um repositório de internet grande aqui no Brasil, né? De aparelhos eletrônicos aqui no Brasil, data center, né? Gigantesco, uma coisa nesse sentido. Tudo isso foi colocado à mesa, né, para que, de alguma maneira, os países voltassem, né, às relações anteriores, ainda que não totalmente, parcialmente ou consideravelmente, né. A diplomacia brasileira cabe mesmo tentar fazer disso uma vitória, ainda que pelo menos no discurso, ainda que na prática isso tenha sido uma negociação em termos talvez até mais desvantajosos que antes, mas é o que foi possível, né, dentro do contexto. E, de alguma maneira, né, eu acho que no clima geral, a despeito do que aconteceu na essência, né, na aparência, houve aí um certo arrefecimento do governo Lula, o arrefecimento da resistência, da oposição contra o governo Lula. O governo Lula, pelo menos, saiu das cordas um pouco nas quais ele estava desde 2023, quando assumiu. Então, ele sai um pouco das cordas, não sei até quanto tempo isso vai durar, mas ele sai um pouco das cordas com essa situação e consegue, de alguma maneira, aí já colocar a cabeça para fora, né, da superfície ali, se respirar algum ar. Vamos ver até quando, né, isso vai durar. Luiz, eu queria avançar aqui para a gente falar um pouco sobre essa reunião do G20 que aconteceu, quanto das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, aconteceu lá em Joanesburgo, na África do Sul. O presidente Lula defendeu nesse encontro a necessidade de se discutir a soberania dos países sobre o conhecimento e o valor agregado dos minerais críticos, um tema também que está colocado na mesa nessa negociação com o Donald Trump. O presidente ressaltou também que avanço tecnológico, direitos humanos e trabalhistas devem coexistir, cobrou uma ação global contra a desigualdade também pelo clima e disse que o Donald Trump, que não esteve nesse encontro lá do G20, ele faz uma pregação pelo fim do multilateralismo. Enfim, um encontro obviamente esvaziado por conta da ausência da principal economia do mundo, que é a dos Estados Unidos, mas eu queria uma posição, uma análise a respeito do que foi esse encontro do G20 lá em Joanesburgo, as falas do presidente Lula em relação a essa situação envolvendo os temas do multilateralismo, envolvendo essa questão do fim da desigualdade. O Lula parece que, acima de tudo, ele repete o discurso sempre nesses fóruns internacionais, né, Luiz? Isso aí parece claro para a gente. Mas eu queria uma análise tua mais a respeito do encontro propriamente dito do G20 que a gente teve lá em Joanesburgo. Bom, os encontros internacionais dentro dessa arena do multilateralismo, né, ou de um sistema todo construído e organizado no pós-Segunda Guerra Mundial, ele é aquilo, né, Anderson? São grandes arenas políticas, né? São arenas políticas importantes para se colocar o discurso. Muito pouco do que é tratado ali é colocado em prática. Afinal de contas, as grandes decisões, né, e a grande diplomacia, por assim dizer, ela é feita muito mais nos bastidores, né, de maneira bem mais discreta do que nessa pompa aí dos grandes encontros. Mas, de toda forma, vale para isso, né? Para jogar no ar
certas questões. A gente sabe que algumas ali vão caminhar, umas mais, outras menos, tanto que é isso, fica parecendo, né, você falou muito bem, que o Lula tem o mesmo discurso, né, ou toca em determinados pontos já específicos em determinados fóruns, né, já há um certo protocolo, né, diplomático aí dos temas que ele vai abarcar. E assim, vale a pena comparecer, vale a pena estar junto, né, estar discutindo, quanto mais sem a presença dos Estados Unidos, né, que ainda é a grande potência internacional, acaba que politicamente fica muito esvaziado o pleito, o fórum. Né? Mas, de toda forma, vale a pena colocar, vale a pena se articular com outros países, isso não é problema algum. Eu só acho que, assim como na COP, no G20 também, e nesses grandes fóruns internacionais, não dá para a gente depositar expectativas desmedidas, né? Senão nós vamos ficar muito iludidos e, a certo ponto, desapontados com a força desses fóruns. Acho que eles servem para isso mesmo, para colocar o discurso. E discurso cá entre nós, são muito reformistas, né, muito moderados, que não tratam nas questões mais fundamentais, né, do nosso tempo. De toda forma, vale aí a articulação, né, a articulação política com outros estados. Sem dúvida. Agora, o Luiz, essa ausência do Donald Trump, qual o recado que ele passa a partir dele não ter ido lá para esse encontro do G20 na África do Sul? A gente sabe que ele teve problemas lá com o presidente da África do Sul recentemente, enfim. Ramaphosa teve lá na Casa Branca, eles tiveram ali um problema, como o Trump adora criar com quem vai lá na Casa Branca, né? Criou não só com ele, com Zelensky, enfim, com outras figuras. Mas qual é o recado que o Donald Trump passa com essa ausência do encontro do G20? Ele que é a principal figura nesse grupo das maiores economias do mundo, enfim. Isso está ligado a essa defesa dele pelo fim do multilateralismo? Como é que você vê o recado que o Trump passa não comparecendo ao encontro do G20? O multilateralismo, né, apesar de ter contado aí com a ajuda valiosa também dos republicanos, né, ele de fato é um projeto muito mais dos democratas, né, essa articulação multilateral do pós-Segunda Guerra Mundial. O Trump, né, conforme a sua base e até as origens do seu partido, ele tem uma política muito mais isolacionista em relação ao resto do mundo, né, política externa. E isolacionista aqui não necessariamente significa que ele não vai intervir em outros países, né? Ele, aqui na América Central e do Sul, América Latina, né, ele é muito intervencionista. Mas fora daqui, onde eles consideram arenas que não são exatamente, né, o seu quintal, eles são muito mais comedidos, né, principalmente em fóruns como esse, que são mais palanques políticos. Né? Então ele já tem o seu protagonismo político e talvez esses fóruns aí no cálculo dos republicanos, desses republicanos mais da sua origem, né, não seja exatamente a melhor saída. E seja, o multilateralismo nos Estados Unidos é muito identificado também com os democratas. Né? Então, me fica um pouco dessa conveniência. Né? ele está ali, é bom quando é oportuno e conveniente utilizá-lo, mas também não coloca nenhuma força para que isso se mantenha, né? Para que mostra de alguma maneira, e acho que talvez para o público interno também, é uma demonstração de força, né? Essa ausência dele, no sentido que os Estados Unidos são autossuficientes e podem fazer o que bem entenderem com o mundo. É isso. Ô, Luiz, eu vou avançar aqui no diálogo, porque a gente tem outras questões aqui para tratar, ainda sobre essa situação envolvendo o encontro do G20. O presidente Lula anunciou a assinatura do maior acordo comercial do mundo entre o Mercosul e a União Europeia, e a assinatura é essa que vai acontecer já no próximo dia 20 de dezembro, menos de um mês aí, durante a cúpula dos líderes do Mercosul, marcada para acontecer em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Nesse momento, o Brasil, inclusive, está na presidência rotativa do bloco. Eu queria uma avaliação tua a respeito da assinatura desse acordo, que a gente já vem levantando há bastante tempo, já está colocado, o próprio União Europeia já aprovou essa assinatura, enfim. Como é que essa postura de isolacionismo do Donald Trump, com essa postura que ele adota, se isolando, o presidente dos Estados Unidos, o Brasil não teria, ou o Mercosul não teria de negociar condições mais vantajosas nesse acordo que está colocado com o Mercosul, porque é absolutamente rebaixado o acordo, já para deixar claro, né? Eu acho que não há dúvidas, você concorda com essa análise.
numa situação como essa, o Brasil não poderia, aproveitando esse isolacionismo produzido pelo Trump, que prejudica demais, inclusive, a própria União Europeia, o Brasil não poderia tentar negociar melhores condições para ter um acordo comercial mais vantajoso para o nosso bloco? Sem dúvidas, sem dúvidas. Lembro aqui aos ouvintes que esse é um acordo pensado e priorizado durante a política externa do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que tinha sua política aí dos grandes tabuleiros internacionais, que eram essas grandes organizações voltadas para o livre comércio. Né? Então, a União Europeia, inclusive, era uma prioridade na política externa brasileira, que não dialogava com os países da periferia, né, que está muito voltada para o norte, um certo realismo periférico. Né? Se não posso com eles, vou me juntar a eles. E esse acordo, ele, de alguma maneira, foi tão desvantajoso para o Brasil e também para determinadas parcelas da burguesia dita comunitária, né, que ficou congelado aí por mais de 20 anos. Né, de 99, aí ele ficou até 2019 congelado, sendo reanimado pelo governo Macri, na Argentina, que já estava de saída, né, com a derrota praticamente anunciada nas eleições, e tentou essa cartada para poder voltar, de alguma maneira, aí aos trancos e barrancos, uma tentativa meio desesperada, aí já nos estertores do seu mandato. Não conseguiu salvar o mandato, né, só que o acordo ficou pairando aí sobre a cabeça dos países do Mercosul. E me parece, né, que dentro da própria correlação de forças da União Europeia, eles andam tão enfraquecidos, né, que também tiveram que ceder e compor entre eles, lá, em determinados aspectos, que havia certa divergência, porém o acordo não mudou tanto das suas origens até hoje. E aí, Anderson, eu lembro muito do saudoso, querido Samuel Pinheiro Guimarães, que durante muito tempo teve uma postura muito proativa no sentido de denunciar, né, esse acordo como um tratado desigual da época lá da diplomacia do século XIX. Né? O Brasil, com o Barão do Rio Branco no início do século XX, ele rompe com o europeísmo. Ele era muito atrelado aos países da Europa e vinculado a essa política de tratados desiguais. A sacada daquela época do Barão do Rio Branco foi importante para colocar o Brasil na órbita de um certo americanismo que, naquele momento ali, era emergente e, até certo ponto, progressista, que vinha, né, do rescaldo da vitória do Norte sobre o Sul, na guerra civil deles. Então, o Brasil, a partir dali, claro, vai oscilando entre um americanismo bem mais alinhado e bem mais pragmático, mas esse acordo em si, né, se eventualmente ele for mesmo concretizado em dezembro, que não é tão simples assim, mas se ainda assim ele vier a ser concretizado, é uma concessão, né, ao passado, né, um retorno ao passado. Ele não traz nada de bom, inclusive ele pode minar setores importantes da economia nacional aí, que de alguma maneira aos trancos e barrancos vem se sustentando e vem se mantendo aí como importantes produtores aqui no Brasil. É ruim. É bem ruim. Para a gente fechar aqui, Luiz, eu não posso deixar de citar também essa reunião que aconteceu ao longo desses últimos dias, no dia de ontem, na verdade, reunião lá na Suíça, entre os Estados Unidos, uma delegação dos Estados Unidos, uma delegação ucraniana e também figuras da União Europeia, da Europa, tentando negociar o fim do conflito lá entre Rússia e Ucrânia. Um encontro que foi considerado bom lá entre os negociadores, enfim. E um acordo, Luiz, que passa pela cessão de territórios da Ucrânia à Rússia, também pela redução do número de militares ucranianos. Não vou detalhar aqui esse acordo, a gente também está com tempo limitado, mas aparentemente esse acordo proposto pelos Estados Unidos vai no sentido de atender aos interesses do Vladimir Putin, basicamente o que ele queria quando iniciou esse conflito lá na Ucrânia. Como é que se avalia essa proposta dos Estados Unidos pelo fim do conflito na Ucrânia? Parece que o Zelensky já entendeu que vai ter de ceder caso ele queira o encerramento dessas tensões. Como é que você avalia esse acordo proposto pelos Estados Unidos? Você vê a possibilidade de um acerto a partir dessa proposta? Bom, esse é um conflito fomentado, né? Não desde 2022, mas desde 2014, pelos democratas. Uhum. Em 2022 é só a eclosão militar dele. E uma bandeira, e foi um conflito sempre muito impopular nos Estados Unidos. Afinal de contas, drenou milhões para a Ucrânia.
e, de alguma maneira, atendia, né, aos interesses desse certo complexo industrial militar estadunidense. Só que com o Trump, né, dado a impopularidade da guerra, o Trump se valeu muito disso para colocar como um dos pontos da sua plataforma política o fim imediato da guerra na Ucrânia. E foi o que ele veio tentando fazer desde quando ele assumiu. O fato do governo dele não ser um governo totalmente forte o suficiente significa que ele não conseguiu, a despeito da vontade da sua base política, terminar essa guerra imediatamente. A guerra foi se postergando. Há bastante tempo eu venho insistindo nessa tecla, né? A guerra já terminou militarmente. Inclusive, ela significou não apenas uma grande drenagem de recursos dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas também significou uma derrota fragorosa do imperialismo como um todo. Só que o imperialismo ele não pode simplesmente assumir essa derrota fragorosa de maneira livre, mostrando ao público que é derrota. Não adianta você ser, né? De alguma maneira você tem que parecer ser. Então, nesse caso, eles têm que fazer parecer que essa derrota, de alguma maneira, não é uma derrota, é um acordo muito bem consensuado, que chegou ao limite em favor da paz, e dentre outras questões retóricas, né? Ou seja, há bastante tempo, mais de um ano, inclusive, eles estão tentando aí chegar a um entendimento mínimo, né, para que o imperialismo saia desse conflito numa posição menos desonrosa, né, menos que deixe menos claro, né, a sua derrota ali no conflito, dado que, né, a tomada dos territórios que vão ser cedidos à Rússia já aconteceu há bastante tempo e não pareceu em momento nenhum que haveria um retrocesso em relação a isso. Então, ainda que tenha acontecido conflitos militares importantes ao longo desse meio tempo aí, é um conflito que já acabou, só que, né, ainda não pode ser completamente enterrado. Então, ele fica, de alguma maneira, aí, né, fazendo uma alegoria aqui bem vulgar, fica parecendo um zumbi, né, ainda aí acordado, tentando, de alguma maneira, sobreviver, mas é uma tentativa do imperialismo de postergá-lo, não apenas, né, para manter a Rússia num certo desgaste, né, que naturalmente gera para esse estado de beligerância, mas também para tentar sair dessa condição ali, uma condição menos vergonhosa, né, uma coisa um pouco mais honrosa ali. Vamos ver se esses termos vão adiante. Me parece que agora as coisas estão caminhando num sentido mais favorável ao cessar-fogo. É isso, é o que a gente acredita que deve acontecer ao longo dos próximos dias e semanas. Luiz, eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado por ter feito esse diálogo aqui conosco, falar um pouco sobre um tema que nem estava na pauta, mas que se impôs diante do noticiário, essa prisão preventiva do Jair Bolsonaro, que a gente vai continuar repercutindo daqui a pouco agora pelo aspecto político na entrevista com o Damasceno. Obrigado, viu, Luiz? Um grande abraço, uma boa semana de trabalho para você. Eu que agradeço o convite, um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes do Faixa Livre. Até mais. Até a próxima. Conversamos aqui com o Luiz Felipe Osório. Luiz Felipe Osório, que é professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro.